Olá, meu nome é Márcio Marinho e nessa apresentação eu vou demonstrar a nossa solução de laudos aplicada a exames de endoscopia. Antes eu quero fazer uma breve apresentação do resultado final do nosso sistema, que tipo de informação o nosso sistema consegue gerar, seja ela em papel ou seja ela em estatística, né? Porque a aplicação ela não consiste somente na elaboração de laudos médicos. Se o médico quiser, ele pode também adquirir um módulo estatístico e todas as informações que ele gerar no dia a dia dele estão sendo armazenadas para futuras estatísticas. Aqui nós temos alguns layouts de laudos possíveis serem feitos, mas eu quero ressaltar que isso são apenas demonstrações, que não há limitação gráfica nenhuma. O médico pode utilizar marca d'águas, cabeçalho, rodapé. O layout do laudo fica a critério, sem nenhum tipo de limitação. Basta o médico passar para a gente o que ele quer utilizar, o estilo de laudo que ele utiliza, que nós vamos personalizar e o sistema vai passar a imprimir esses tipos de laudos. Então aqui eu tenho, por exemplo, do lado esquerdo, um laudo textual em cima e 4 imagens embaixo, quando o médico só quer imprimir uma página e está tudo bem. Ou então ele pode também optar por essas imagens na lateral esquerda, né, na forma vertical. Então ele tem um texto e do lado de cada texto ele tem a imagem, né, do local do exame. Ele tem também uma outra possibilidade, que é um laudo texto numa página e as imagens em outra, ou 9 imagens, como essa demonstração, ou quantas ele quiser, até 15 imagens é possível ser colocado numa única página e, acreditem, fica numa resolução até interessante. O nosso sistema também, ele não é simplesmente um sistema que confecciona laudos e captura imagem. Ele é um sistema que documenta todo o exame médico e armazena esse exame médico, como eu falei no início, para estatísticas. Então, ao imprimir o laudo, simplesmente ele clicando numa opção de imprimir também os atestados, já vai sair tudo junto, o atestado para o paciente, a declaração do acompanhante, isso sem ele escrever nada, absolutamente nada, é tudo automático. O recibo também dos honorários médicos. Do lado esquerdo eu tenho aqui um formulário, vocês devem estar achando meio estranho, mas é para mostrar que é possível confeccionar um formulário, por exemplo, de pedido de exame, ou qualquer outro que tenha no hospital ou na clínica médica. Não há limitação para a impressão de documentos relacionado ao exame, ok? Então é uma aplicação, o nome do projeto é SAD, que significa Sistema de Armazenamento e Documentação de Exames Médicos, ou seja, o laudo é um dos documentos impressos pelo nosso sistema, ok? Aqui eu dei alguns exemplos de recibo e daqui a pouco os senhores vão ver na prática como fazer toda a documentação do exame sem escrever absolutamente nada. Tudo é feito automaticamente em poucos segundos pelo sistema. Nossa proposta é a automação da documentação do exame, para fazer com que o médico utilize o tempo dele na realização do exame, na atenção ao paciente, e não na frente de um computador para ficar fazendo um laudo e fazendo os documentos, ou até mesmo gastando dinheiro para um profissional fazer isso, sendo que esse mesmo profissional pode fazer outras coisas mais relevantes dentro de uma clínica, ou hospital. Então a nossa pretensão é a automação da realização do exame médico, ok? Bem, agora vamos ver a aplicação funcionando na prática, né? Eu tenho aqui alguns exames já realizados e vou demonstrar como realizar um exame desde o início, desde o cadastro do paciente, ok? Que pode ser feito na recepção, na verdade a gente recomenda que seja feita na recepção, para o médico não perder tempo na sala de exame. Então aqui eu tenho alguns exames anteriores, eu tenho um calendário onde eu posso buscar os exames anteriores dos pacientes, ok? Aqui eu tenho alguns aparelhos cadastrados. A nossa aplicação é uma aplicação
multiespecialidade, então eu posso ter num único servidor de imagem exame de ultrassom, exame de endoscopia, ressonância, tomografia, qualquer exame que tenha tecnologias de imagem, né? Por exemplo, DICOM ou simplesmente imagens analógicas, como é o caso da endoscopia, através de placas de captura, né? A nossa placa de captura é uma placa que proporciona uma qualidade espetacular, vocês vão poder observar. É algo que realmente chama a atenção dos nossos clientes, que já utilizavam sistemas anteriores, sistemas de concorrente, e quando realmente viram a qualidade da imagem ficaram surpresos. Isso no dia a dia os senhores vão poder observar, mas eu gostaria de ressaltar alguns recursos que eu considero muito interessantes, no mínimo diferenciados, ok? Então imagine que na clínica exista um aparelho de endoscopia e os senhores utilizam várias fibras, digamos assim, né? Então aqui eu posso configurar, esse é um dos diferenciais, eu posso configurar o sistema com vários perfis de cores e eu posso utilizar vários aparelhos de endoscopia com perfis de cores diferentes, para que eu consiga calibrar todos eles e conseguir um excelente resultado, independente da fibra que eu estou utilizando, do aparelho, né, propriamente dito, que eu estou utilizando. Então aqui basta eu selecionar na hora do exame do paciente qual é o que eu estou utilizando, ele já absorveu as características de captura para aquele aparelho e o médico pode começar a capturar. Então terminou um paciente, trocou o aparelho para começar o exame do novo paciente, eu posso informar se no caso existir variações desses aparelhos e pronto, começo a capturar novamente os exames, que o sistema já está com um perfil de cor ajustado ao aparelho que está sendo utilizado naquele momento, com um brilho maior, um brilho menor, uma saturação e assim sucessivamente. Então, com a nossa aplicação, acaba aquele problema de utilizar vários aparelhos, vários modelos diferentes e as imagens ficarem completamente diferentes, ok? Então, só um exemplo de um recurso interessante que a gente considera. Eu vou apagar essas imagens, já demonstrando como é simples apagar uma imagem que foi capturada. E aí nós vamos para o próximo recurso. O próximo recurso, os senhores podem observar que eu tenho as imagens capturadas e eu posso, simplesmente clicando com o botão direito, dizer o que é essa imagem, para que no laudo essas informações saiam embaixo da imagem, se for do interesse do médico. Se não, desconsidera esse recurso e o sistema não vai imprimir embaixo da imagem do laudo. Outra coisa interessante é que, apesar de eu ter, por exemplo, 20 imagens, eu posso selecionar só as imagens que eu quero e observem do lado embaixo da imagem que eu tenho a sequência que elas serão impressas. Então, por exemplo, eu vou falar que eu quero essa primeira, observa o número, essa segunda, essa terceira, essa quarta, quinta, sexta, por exemplo. Ok? Então, além de selecionar somente as imagens, eu posso informar em que ordem eu quero essas imagens no meu laudo. E o layout os senhores conheceram nos slides na apresentação anterior. Ok? Então, é um recurso também interessante. Caso uma imagem não ficou legal, vamos imaginar aqui que eu tenho essa imagem que não ficou legal, eu posso simplesmente selecionar e excluir a imagem, ok? Combinado? Então vamos para o próximo recurso. Bem, o próximo recurso é um recurso bem comum, né, já utilizado, que é a edição da imagem. Eu posso colocar setas e escrever num determinado local o que está acontecendo, posso colocar textos, posso colocar círculos, ou seja, aquele recurso, digamos, tradicional. Vou tentar ser bem objetivo na apresentação para não tomar muito tempo dos senhores, ok? Agora eu vou demonstrar como fazer todo o processo do exame, desde a captura, desde o cadastro do paciente, captura de imagem e confecção de laudo, ok? Então, eu vou clicar aqui no botão mais e vou cadastrar o paciente. Por exemplo, Maria da Silva de Almeida, por exemplo.
Observem que eu vou usar o teclado, não vou usar muito o mouse, porque o mouse acaba no dia a dia complicando um pouco. Complicando não, né? Depois que tiverem o costume com o teclado, fica muito mais rápido. Observem, 10/9/2000, sexo feminino, convênio Sul-América, procedimento endoscopia, CRM do médico solicitante. Então, se eu souber, eu já cadastro, eu já clico no CRM, ele já traz. Do médico realizador. Uma coisa interessante desses dados que estão aqui é o seguinte, olha, aqui eu terminei de fazer um cadastro. Então eu posso salvar, fechar e já começar a fazer o exame. Só que isso é o primeiro paciente do dia. Os outros pacientes, eu não preciso mais ficar cadastrando qual é o procedimento, qual é o médico realizador, porque ele já está numa sequência. Então, simplesmente para o primeiro paciente do dia, ou o primeiro paciente do dia ele vai trazer os cadastrados no dia anterior. Então aqui eu continuo cadastrando, ok? 20/1/1980, ele me dá a idade, masculina, convênio, por exemplo, Unimed, CRM, não sei, eu posso dar um Enter e pegar pelo o nome do médico, ok, aqui eu consigo, já cadastrei o paciente, já estou pronto para capturar, é um processo muito rápido. Vocês podem estar observando esse link aqui, Unifesp, significa o seguinte, o sistema ele pode estar integrado a uma solução de cadastro dentro de uma instituição. Aqui apareceu, porque nessa base eu já tenho integrado a base da Unifesp, que é um dos nossos clientes em São Paulo. Então eu posso digitar o nome de um paciente, clicar em Unifesp, que ele já vai trazer os dados, porque ele já foi lá no cadastro da Unifesp e já trouxe os dados para o paciente. A mesma coisa no número do registro. Eu posso digitar o número do registro, clique em Unifesp, ele vai na base da Unifesp, que já foi feita a integração e já trouxe todos os dados. Isso pode ser feito com qualquer sistema, um sistema proprietário na clínica ou coisa parecida. Okay? Aqui também eu tenho um local para eu inserir a foto, aqui ele não vai me trazer porque eu já estou usando a minha webcam para poder fazer essa apresentação, mas também é muito simples, clico, capturo, acabou a foto do paciente também, já está aí e o meu cadastro está completo. E aí eu passo a iniciar o processo de captura de exame. Se esse cadastro foi feito pela recepcionista, o médico só vai seguir a ordem do exame e começar a fazer o exame. Já aproveitando que eu estou aqui, se eu quiser, por exemplo, complementar esses dados, se na clínica a gente utilizar, eu posso digitar o CEP 04038033, por exemplo, clique em pesquisar, ele já vai trazer toda o endereço daquele CEP, eu tenho um cadastro muito completo, só para os senhores, na verdade, conhecer. Além daqueles dados, eu tenho dados pessoais, documentação, com a foto, então realmente é um cadastro bem completo, ok? Então agora nós vamos exemplificar, simular a realização do exame e a captura da imagem, já que essa apresentação é uma apresentação bem objetiva, o cadastro do paciente eu já mostrei como vai ser feito, como é feito, ok? Nós vamos agora fazer a captura de imagem. E vamos ao que interessa. Eu vou apagar essas imagens que eu tinha feito aquela hora como apresentação, e vamos ao que interessa. Aqui eu tenho a relação dos pacientes já cadastrados, esse já tem algumas imagens cadastradas, vou começar a fazer o exame desse paciente. Então, quando eu pressiono o pedal, aqui nesse caso eu vou usar uma tecla que eu posso também configurar para capturar, ele vai capturar a primeira imagem e já vai mostrar no vídeo paralelo, literalmente o que o médico está vendo no monitor do aparelho de endoscopia. Essa imagem que os senhores estão vendo, ela pode ser aumentada e sempre vai ficar dessa forma, não precisa ficar aumentando toda hora. É possível até mesmo colocar essa imagem em outro monitor. Nesse caso eu estou arrastando para um outro monitor que eu tenho aqui do meu lado. Então eu posso estar com essa imagem paralela em full screen, numa tela cheia, uma qualidade muito boa, capturando a imagem. Tá? Mas se eu tiver só um monitor, eu posso estar aqui com ela pequena no meu cantinho aqui, por exemplo, para eu ter uma referência da imagem da mesma imagem que eu estou vendo no aparelho. Caso dê algum problema no monitor do aparelho de endoscopia, o médico pode colocar 2 monitores no computador em que está o nosso sistema
e colocar essa imagem lá para uma emergência. Hoje em dia existem monitores de alta resolução que podem, com qualidade, substituir um monitor de um aparelho de endoscopia. Ok? Então, se no computador eu tiver uma placa com uma boa resolução e um monitor ligado a ela, eu posso, é uma opção, no caso de emergência, eliminar aquele aparelho e colocar um cabo lá para visualizar paralelo. Então, aqui eu estou observando, fazendo o exame. Então, no momento em que eu acho propício, eu capturo a imagem, ok? Então, eu capturei uma imagem e vou capturando a imagem, ok? No pedal, aqui só para uma apresentação, eu estou usando uma tecla que eu configurei aqui, ok? Então, aqui eu estou simulando a realização, a captura de imagem de um exame de endoscopia. Ok? Bem, sendo assim, a parte de captura de imagem é essa, não tem segredo. Eu posso também, através de um módulo de capturar vídeo, estar salvando todo o vídeo, o filme, literalmente, do exame e deixar armazenado na ficha desse paciente. Ok? Então, terminei, fechei. Agora sim nós podemos ir para a confecção do laudo, que eu imagino que os senhores querem também conhecer, ok? Bem, nesse caso eu tenho aqui embaixo a informação de que eu tenho 11 imagens, ok? Só que 11 imagens, ou eu seleciono as que eu quero, ou eu vou imprimir todas numa página que eu tenho, um layout que cabe às 11 imagens, mas geralmente o que o pessoal faz é isso aqui, olha, eu seleciono as imagens que eu quero. Então, nesse caso, ele já está me dizendo que eu tenho 6 de 11. Eu posso selecionar, por exemplo, 9. E observem que a ordem está aleatória na medida que eu fui clicando. Posso clicar com o botão direito, selecionar, informar o que é a imagem. Aqui eu estou fazendo de forma aleatória. Se eu tiver algum outro texto, eu sei que tem, é só clicar aqui e eu cadastro um outro desse. Ok? Então, aqui eu informo o que essas imagens representam, ok? E aí eu posso clicar no botão de laudo. E aí os senhores vão entrar na tela de laudo e começarem a conhecer como é a documentação, não a confecção do laudo, é a documentação do laudo, ok? Bem, algumas considerações são muito importantes eu fazer antes de começar a confecção do laudo. No nosso sistema, a gente considera que o exame está normal. Então, o médico não tem que ficar informando o que está normal. O que está normal, o sistema já abriu e já está tudo perfeito. Tanto é que, caso no exame que foi feito não foi encontrado nada, eu vou literalmente exemplificar o funcionamento. Fiz o exame, capturei a imagem, as imagens, não encontrei nada, eu mando imprimir. Não faço absolutamente nada, eu não preciso ficar informando que o esôfago está normal, o estômago está normal, o duodeno está normal. Nada. Eu já tenho aqui pré-setado as informações do preparo, qual o exame que eu estou fazendo, entre outras coisas, e ele já está me trazendo aqui as informações. Para a apresentação, eu montei um esquema para ele montar todos os laudos, todos aqueles layouts. Então ele vai ficar montando todos eles propositalmente para os senhores conhecerem. Enquanto ele vai montando, eu vou mostrando as outras coisas para os senhores, ok? Bem, então aqui eu já tenho pré-setado o aparelho que eu utilizo, o tipo de preparo que foi utilizado, o aspecto endoscópico não. Na verdade, que eu quero imagem, a quantidade de cópias que eu quero, eu posso, por exemplo, selecionar 5 cópias do laudo textual e 2 ou 1, ou não imprimir a página de imagens. Eu posso clicar aqui, ele já vai imprimir a solicitação do preparo. Eu clico aqui, ele vai imprimir as recomendações após o exame. Eu quero imprimir um recibo, eu simplesmente coloco o valor do recibo, eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Se eu quero imprimir os atestados, eu coloco o horário de início, o horário de fim e o CID, se é opcional, muitas pessoas não querem utilizar, até por uma questão de sigilo médico. Se eu quero imprimir um atestado do acompanhante, eu simplesmente coloco o nome do acompanhante e pronto, ele já está imprimindo tudo. Então, nesse caso, eu fiz uma apresentação
eu fiz um exemplo de um laudo normal. E agora vamos ver o resultado desse laudo normal, as impressões, e vamos fazer um exemplo de um laudo alterado, ok? Bem, então aqui eu cliquei em visualizar. Aqui eu vou abrir o meu Adobe, que ele gera os laudos em formato PDF, ok? E aqui eu tenho um laudo textual, tenho um laudo com 4 imagens embaixo, tenho outro laudo com as imagens na lateral direita e outra imagem, página com todos os laudos. É claro que isso é atípico, né? Geralmente o médico escolhe com qual layout ele quer trabalhar. E é possível que ele deixe todos os layouts para, numa eventualidade ou outra, escolher qual é o que ele quer imprimir. Nesse caso, para facilitar a demonstração, já coloquei para ele visualizar todas, mas isso fica a critério do médico. Então, só para os senhores verem a qualidade de impressão, estão aqui ó, as imagens identificadas embaixo, ok? Literalmente um laudo dentro dos padrões de normalidade, ok? Então, aqui eu tenho todos eles, como eu disse para os senhores. Agora, nós vamos fazer um laudo alterado, imprimir um atestado, imprimir todos os outros documentos para os senhores verem como funciona. Uma observação importante. Ele abriu em formato PDF, mas eu poderia ter configurado o meu sistema para abrir no Word. Se eu pedir para ele abrir no Word, os senhores podem editar, pode escrever o que quiser no laudo. A gente não recomenda, porque o que fica armazenado é o que está aqui na tela do sistema. Se for feita uma alteração no Word, ele não vai armazenar. Então, a gente recomenda que seja feito literalmente no sistema. Ah, mas e se quiser escrever alguma coisa? Nós temos campos textuais que o senhor pode complementar no nosso sistema e o laudo ser confeccionado em formato PDF, ok? Então, vamos agora conhecer como fazer um laudo alterado. Bem, seguindo aquele mesmo exemplo, capturei as imagens, selecionei a ordem. Agora eu vou fazer um laudo alterado, para a gente ver como funciona. Eu voltei naquela solução de imagem para os senhores observarem o seguinte, olha, esse é o laudo normal daquele paciente que nós fizemos. Ele está bloqueado, ok? Então nós temos a condição, por exemplo, se o paciente veio há 6 meses, 1 ano atrás, eu já abro vendo o exame dele anterior. Mas, Márcio, aqui não está escrito nada. Poderia estar escrito tudo normal. A opção que nós tivemos foi de já abrir e considerar que quando eu não faço nada, está tudo normal, ok? Mas poderia estar escrito os textos normais sem problema nenhum. Então, o que acontece? Para um laudo alterado, para um segundo laudo do paciente, eu venho e clico em novo. Os senhores observem que ele colocou 2 de 2. Então, 3 de 3, 4 de 3. Então, os laudos desse paciente, ok? Estão sendo confeccionados numa sequência e os senhores têm todos os laudos de todos os pacientes armazenados para consultar os anteriores, digamos assim, ok? Então, nesse caso, como eu disse, as informações elas já vêm pré-setadas. Só que se nesse caso eu usei 7, por exemplo, e usei também um Buscopan, eu clico, não faço mais nada. Se de repente eu vou fazer um exame, por exemplo, de urgência, e aí entra a parte descritiva de um laudo patológico. Então, por exemplo, se eu encontrei uma alteração no estômago, eu só vou falar sobre ela. Se o meu esôfago está normal, se o duodeno está normal, eu não falo nada. Como eu disse anteriormente, o sistema já pressupõe que está tudo normal. Então, aqui eu posso clicar e selecionar, por exemplo, numa gastrectomia B1. Olha aí, o texto já está aqui. O sistema já trouxe toda a informação e também já me trouxe o aspecto endoscópico. Ou seja, não estou escrevendo nada, os textos são totalmente personalizados. Os que nós temos aqui, os senhores é que vão personalizar. Aqui são alguns, nós buscamos na internet algumas frases de laudo e colocamos aqui, ok? Então, se o médico ainda quiser por exemplo, anotar ou escrever, ele pode. Observe que ficou em vermelho aqui, olha, porque além de ser um sistema de laudo que pode ser textual, ele traz com ele um corretor ortográfico. Então, essa palavra aqui não está dentro do dicionário do seu computador, do Word, por exemplo, ok? Então, ele está informando, mas não vai sair em vermelho no laudo. Essas palavras, geralmente, elas são normais, ele só está chamando a atenção para que há uma anormalidade ali.
Eu posso, por exemplo, vou colocar uma alteração também no duodeno, só que eu vou fazer de forma diferente. Eu vou colocar CDN no duodeno para os senhores observarem que é possível ser feito sem utilizar, ficar clicando. Então eu venho aqui, ó, CDN, eu dei Enter, ele trouxe o texto, ok? É relacionado ao CDN, né, aquele código. Eu posso vir aqui também para aumentar um pouquinho o grau de complexidade e colocar que encontrei uma esofagite grau B. Então, eu selecionei, observe que ele já trouxe o meu aspecto endoscópico, já colocou as informações. Eu posso alterar, por exemplo, apresenta uma pequena, ou posso colocar duas pequenas. Isso aqui são campos textuais, ok? E o médico pode alterar a medida, com mais de 1 milímetro, por exemplo, ok? Um tag, digamos, situada a 4, ou seja, é um campo normal, um campo de texto. E aí eu vou pedir, por exemplo, para a biópsia, os procedimentos, digamos, proximal, não entendo muito bem esses termos, mas os senhores que são médicos tenho certeza que estão me entendendo. Aqui o teste de urease sim, a Gienza sim ou não, posso colocar. Aqui eu coloco a quantidade de fotos, a página de imagens, se eu vou querer ou não, quantas cópias. Na verdade aqui são as cópias, quantas eu quero. O meu laudo está pronto, eu vou colocar aqui que o paciente esteve na minha clínica de 12 horas às 13 horas, por exemplo. E vou dizer que o paciente era o Romeu Andrade da S. Vieira, ok? Olha o que eu fiz, coloquei o horário, que realmente o sistema não tem como adivinhar, não adianta a gente pegar lá, por exemplo, do horário de agendamento, porque pode ter atrasado, etc e tal. E o médico realmente não queira colocar aquele horário, sim o horário do exame. Uma informação importante que eu gostaria de mostrar para os senhores, eu vou pedir para visualizar o laudo, e os senhores vão ver esse laudo, ok? Que eu fiz essas alterações, um laudo patológico. Vou pedir todos os documentos, recomendações, o honorário eu vou falar que eu cobrei R$ 99, por exemplo, desse paciente, ok? E vou clicar em visualizar para visualizarmos todos aqueles documentos. Ok? Enquanto ele vai gerando todos os documentos, eu vou dando algumas explicações interessantes relacionadas a essa tela. Ok? O que eu queria mostrar para os senhores é o seguinte, olha. Não vou poder. Eu vou esperar ele terminar os documentos e vamos falando sobre os documentos, porque enquanto ele está confeccionando os documentos, ele trava o sistema para finalizar o trabalho. Okay? Aqui os senhores vão observar, olha, aquelas alterações que eu fiz, olha, o Buscopan que eu acrescentei, o estômago, observa que não está em vermelho, ok? Olha o aspecto endoscópico, os procedimentos que vão ser feitos, ok? Então aqui é um laudo, aqui é o outro, aquele lá é o laudo só textual, eu precisaria da página de imagem que vai vir em seguida. Esse aqui eu, por exemplo, posso entregar um laudo só nessa página, ok? Onde eu tenho todo o texto, ok? E as imagens na parte inferior. Aqui já é ao contrário, eu tenho as imagens do meu lado direito, ok? Observem que eu fiz essas alterações aqui, 2 pequenas, 4, foi aqui esse DDDS aqui eu escrevi lá, ok? Essa é a imagem é o laudo com as imagens na lateral direita. Essa é a página de imagem, que na verdade complementa a página de texto, ok? Então ela se complementa. Essa é a declaração de acompanhante, declaro interesse que o senhor Romeu de Andrade esteve em minha clínica tal, de 12 às 18, não sei se os senhores observaram, vou voltar aqui rapidinho, de 12 às 13, acompanhando a senhora Maria submeteu o exame, ok? Aqui eu tenho aquele formulário personalizado, só para exemplificar que pode ser feito um formulário qualquer. Aqui o atestado, a pedido, ok? O CID é opcional, uns querem colocar, outros não. Assim, é possível também que o sistema já traga tudo assinado, tá? E o médico só carimba. É opcional, a utilização dessa forma é opcional também, ok? E temos também
ele vai finalizar, eu imagino que é o recibo, né? Então nós temos aí o recibo pronto. Recebido, o senhor... faltou o nome do paciente, que eu esqueci de colocar. Ele traz automaticamente a importância de R$ 99,00, ele escreve por extenso, referente a exame, né, ok? Da endoscopia. É isso. Os senhores me perguntam, mas é lento assim? Não. Essa máquina é uma máquina relativamente boa, mas eu estou fazendo gravação de vídeo, estou fazendo captura de imagem, estou visualizando. Realmente é muita coisa que eu estou utilizando. É muito mais rápido. E no dia a dia também os senhores vão utilizar basicamente um layout de laudo, não vai ficar visualizando todos eles, né? E outra coisa importante, geralmente não se visualiza. Já clica na impressora e já vai saindo tudo na impressora, o paciente está se levantando, o médico está dando atenção, aquele processo bem pessoal, né? Porque o médico não vai perder mais tempo fazendo, digitando ou coisa parecida. Demorou um pouco a confecção do laudo, porque eu estou demonstrando, mas na prática, quando o médico começa a utilizar, eu tenho certeza que em menos de 1 minuto ele faz todos os documentos relacionados ao exame. Todos os documentos. Ou o médico, ou a recepcionista, ou a auxiliar, a pessoa que está ajudando o médico na sala, né? Então é menos de 1 minuto para a maioria dos casos. É claro que existem casos mais complexos, que o médico vai ter que analisar melhor ou escrever um pouco mais. As frases que o sistema que nós já entregamos são 100% personalizadas, o médico pode acrescentar ou excluir ou simplificar, usar os códigos que ele já está acostumado no sistema anterior, ou seja, o sistema ele é 100% personalizável. Se no início eu disse que o layout dos laudos são personalizáveis, eu vou dizer agora também para os senhores que, por incrível que pareça, essa tela que os senhores estão vendo também é 100% personalizada, ok? Nós temos uma outra versão de sistema de laudo de endoscopia que não tem mais textos. São versões destinadas a profissionais que estão interessados em estudos científicos, em armazenar essas informações para estudos científicos. Não que essas não estejam, todas as informações aqui estão sendo armazenadas para estatísticas. Só que quando falamos em estudos científicos, o conceito é outro. São telas estruturadas, onde não há texto nenhum texto, ok? Numa próxima apresentação os senhores vão conhecer, ou se algum médico tiver interesse em estudo científico, é só nos procurar que nós vamos fazer uma apresentação, se ainda não estiver disponível na internet, das telas estruturadas para laudos de endoscopia, ok? Então, a princípio é isso, falei um pouco já, na verdade falei bastante, né, dos laudos. Se eu não encontrei, só complementando o esôfago, eu simplesmente clico, ausente, não vai me mostrar a parte do esôfago lá. Se eu quiser escrever que ele está ausente, tudo é personalizável. Agora eu vou dar uma breve apresentação de como seria essas personalizações dessa tela aqui, ok? Bem, para fazer alterações e personalizações nessas telas, nós temos um construtor de formulário. Então, os senhores observem que tudo que os senhores estão vendo pode ser modificado, desde as cores, se os senhores não quiserem. É claro que esse não é um processo que é feito no dia a dia, isso é feito na instalação do sistema. Às vezes o médico ele utiliza uma cor diferente da logomarca, ele quer personalizar de acordo com a logomarca dele, ele pode fazer isso sem problema nenhum, ou melhor, a gente recomenda que a gente faça, porque já é um processo mais técnico. Se ele quer excluir essas informações, se ele quer acrescentar as informações, ou seja, qualquer coisa que o médico quiser, se ele quer simplificar, qualquer informação, ele pode colocar, ok? Então aqui, por exemplo, eu posso colocar outros cheques, a gente chama de cheques, e dar atividade para esses cheques. Eu posso dizer que quando eu clicar aqui, é porque eu encontrei uma patologia importante, eu quero mandar um SMS para o médico solicitante, pedindo imediata visualização do laudo no meu site, ou seja, no site da clínica, no site do hospital. Então nós também temos um módulo Web Laudos que publica todos os laudos confeccionados em nosso sistema ou não, publicam no site do hospital ou da clínica.
ok? Então, não necessariamente os laudos precisam ser feitos no nosso sistema para serem publicados no site do hospital. O nosso módulo de web laudo, ele publica todos os laudos de todos os exames no site da instituição, manda um SMS para o médico solicitante, para o paciente, manda um e-mail avisando que o laudo está disponível e o médico pode visualizar a qualquer tempo. O médico e o paciente também podem visualizar a qualquer tempo. Ok? Então, falei brevemente, não vou entrar nessas questões técnicas, porque talvez não seja o foco. Existem outros vídeos que falam tecnicamente esses recursos de até programação embutida. Eu posso literalmente modificar todo o funcionamento da aplicação do sistema da tela de laudos. 100%. Então, se eu tenho, por exemplo, uma outra coisa interessante, se eu tenho na minha clínica 3 médicos que fazem 3 laudos completamente diferentes, nós vamos atender os 3 médicos e fazer 3 laudos completamente diferentes para cada um, sem perder a automação que eu acabei de demonstrar para o senhor. Então, cada um vai ter o seu laudo personalizado, do jeito que quiser, sem perder nada do que os senhores viram aqui agora. Ok? Bem, eu não vou salvar essa tela para não atrapalhar o banco que eu já tenho. Bem, a princípio já falei tudo que eu queria falar, é uma apresentação básica e já está realmente estourando o tempo que eu tinha previsto para essa informação básica. Qualquer outra informação eu estou à disposição para esclarecer. Nós temos aí outros vídeos que estamos atualizando todos os vídeos para demonstrar em mais detalhes o LS Imagens, mais recursos do LS Imagens e outras telas de laudos e outros recursos ainda voltado para a endoscopia, ok? Vou continuar com alguns slides para falar algumas outras coisas relacionadas à empresa e a outros recursos. Gostaria muito que os senhores continuassem assistindo, apesar do tempo que já está se estendendo, ok? Continuando na apresentação de uma forma bem objetiva e até sem interrupção, vou falar um pouco da empresa. Nós desenvolvemos sistemas há 21 anos, há 18 anos somente trabalhamos com sistemas médicos. E há 11 anos nós focamos todos os nossos esforços em soluções de laudos e imagens, ok? Ou seja, não trabalhamos com sistemas de gestão ou outras coisas que tiram o nosso foco. Isso nos traz um grande diferencial nas nossas ferramentas. Alguns benefícios que eu costumo destacar, como a entrega imediata do laudo após o exame, ou seja, não tem aquele nem 5 minutos de ficar aguardando, não tem mais isso. O paciente está se levantando, os senhores já estão entregando o laudo para o paciente. É uma solução que os senhores podem instalar e usar imediatamente. Ok? Não tem aquele processo de personalização, se assim quiserem. Quem quiser personalizar, fazemos todas as personalizações necessárias. Com a nossa aplicação é possível padronizar os laudos de todos os exames. Eu não mostrei, mas de repente até mais fácil, é um laudo de endoscopia baixa, por exemplo, no caso a colonoscopia, mas de qualquer especialidade. Então, se eu tenho uma clínica multidisciplinar, multiespecialidade, eu consigo padronizar com todos os meus laudos, seja de exames de ultrassonografia, ressonância, colposcopia, qualquer exame, vai estar seguindo aquele layout de laudo que foi estabelecida pela clínica, ok? Todos os laudos em conformidade, ou seja, os textos descritivos vão ser de acordo com o que os diretores clínicos estabeleceram, ou seja, não vai ter mais aquele problema de contratou um médico novo, o médico está fazendo o laudo do jeito dele, com os termos dele, pode não ser mais assim. Benefício para o médico solicitante e para o paciente, ou seja, benefício para o médico solicitante é que ele pode receber um SMS em caso patológico, alguma coisa grave, ou pode simplesmente receber um SMS para falar para ele visualizar o laudo no site da instituição. Então, muitas vezes ele pode visualizar o laudo, ver que está tudo normal e ligar para o paciente sem ter que reservar um horário na agenda para uma revisão, no caso, né? A gente sabe que a revisão não são remuneradas, para receber o paciente e dizer que está ok, e nem mesmo para o paciente ter que se deslocar, geralmente de onde ele está, para ir até o consultório do médico,
para chegar lá o médico dizer que está tudo ok, que não tem nenhuma alteração, que não tem nenhum problema. Então, é um benefício também para o paciente. Os laudos, hoje em dia é complicado se fazer laudos com essa riqueza de informações, com marca d'água, com um laudo todo formatado, porque demora muito tempo. Então o médico geralmente não perde muito tempo para isso. Então é muito mais fácil, com o nosso sistema não se preocupam com isso. Uma coisa importante é o acervo científico, ou seja, o médico está fazendo os seus exames, documentando os seus exames e armazenando os seus exames para pesquisas científicas, né? Ao contrário de muitos sistemas que o médico lauda, ele tem um sistema de texto que vai imprimir o laudo e acabou, né? Então, com uma aplicação como a nossa, isso acaba, né? O médico acaba armazenando as informações para estatísticas futuras. Talvez hoje não seja o interesse dele, mas quando ele tiver com 60, 70 anos, ele quer começar a resgatar essas informações para fazer estudos e palestras, etc. Ele já adquiriu uma solução para isso, ok? Mais informações para diagnóstico em tempo real, ou seja, a nossa aplicação ela permite cruzar informações e, na medida que é confeccionado o exame, mostrar alguns alertas para o médico, né? Muitas vezes, em instituições de ensino, é interessante ajudar os residentes com informações. Esse é um recurso chamado apoio ao diagnóstico, que a gente fala muito dele nos laudos estruturados, ok? Não requer mão de obra especializada, isso é muito importante. Hoje em dia, quando o médico tem uma assistente de 5, 10 anos totalmente especializada e acostumada, quando essa pessoa sai de férias ou realmente sai do emprego, contrata-se outro profissional, é um Deus nos acuda. Porque até o aprendizado do termo, muitos médicos codificam e conhecer todos os processos fica complicado. Então, com essa aplicação que é totalmente automatizada, isso não é necessário mais, porque o sistema faz tudo sozinho. Então ela vai receber aquele treinamento básico, se for ela que vai fazer o laudo, e acabou, o sistema vai fazer tudo, ok? Elimina erros de digitação e transcrições, não precisa-se mais ficar escrevendo nada, porque as frases já estão muitas vezes prontas, ok? Reduz 90% ou elimina a digitação, ok? Isso é mais destinado aos laudos estruturados. Quem tiver interesse pode visualizar os outros vídeos. E apesar de tantos benefícios, a gente consegue a redução de custo. Por quê? Porque a gente consegue eliminar muita mão de obra. Então, a gente eliminando muita mão de obra, o tempo dos pacientes na sala de exame, a gente consegue aumentar o número de exame. Aumentando o número de exame, a gente consegue reduzir os custos em função de uma receita extra dos novos exames que acaba entrando. E é claro, também não podemos deixar de mencionar a possibilidade de dispensar algum funcionário que fique para exclusivamente documentar os exames. Apesar de não ser essa a prática que a gente recomenda que sejam reaproveitados, né, em atividades mais nobres, em vez de ficar escrevendo textos, ok? Então, por isso que a gente menciona que há uma redução de custos também, ok? Bem, tem um outro slide que eu vou apresentar para os senhores, vou tentar ser bem mais breve. Bem, sobre alguns recursos interessantes, eu vou mencionar alguns cálculos automáticos. Nesse exemplo que eu dei nesse vídeo não houve, mas qualquer tipo de cálculo o sistema ele permite fazer, sem nenhuma limitação. SMS para o médico solicitante, como eu já informei, tanto para informar que o laudo está pronto, ou caso encontre alguma patologia, para que ele visualize o laudo de forma mais emergencial, ou que entre em contato com o médico. Controle de acesso por nível de usuário, ou seja, eu vou definir que a minha secretária não tem acesso aos laudos, ou que os outros médicos não têm acesso aos meus laudos, e sucessivamente. Gráficos de evolução e normalidade, nesse caso não houve, porque não é um laudo estruturado, mas se o médico tiver algum gráfico que ele queira colocar, não é muito aplicado a endoscopia, é possível ser feito.
utiliza qualquer tipo de tabela de referência para esses gráficos. Os layouts são 100% personalizáveis, publica-se todos os laudos na internet no site da instituição. Um centro de estudos online é o sistema que permite fazer os estudos de casos, as estatísticas e o apoio ao diagnóstico. Bloqueio de registro para que ninguém mexa em laudos já confeccionados. Posso gravar os laudos em DVD ou pendrive. Eventos e programação é mais destinados a profissionais de tecnologia. Esses eventos e programação significa que a clínica, o hospital, ela pode desenvolver novos recursos para o sistema. Por isso que nós dizemos que não há limitação para nada que seja solicitado. E integrado a qualquer sistema de gestão. Logo no início eu mostrei uma das integrações, que é fazer uma pesquisa aos dados dos pacientes cadastrados em outros sistemas, mas também é possível integrar o laudo em PDF em outros sistemas de prontuário. Então, existem vários tipos de integração, ok? E os recursos em teste, os em tablet, nós estamos lançando agora versões em Macintosh também, em tablets, então o médico pode confeccionar o laudo dele no iPad, por exemplo, ok? Só complementando, foi desenvolvido com o que há de mais novo em tecnologia Microsoft, uma linguagem, talvez para muitos não significa nada, mas é uma linguagem chamada C#, com um framework dos mais atuais, trabalha com os bancos de dados, dos melhores bancos de dados que existem no mercado, sendo eles SQL Server ou Oracle, podendo trabalhar com MySQL, com Postgre, com qualquer outro banco de dados, mas esses dois bancos de dados são considerados os melhores bancos de dados que existem no mundo. Ok? O nosso sistema é compatível com o Windows, desde o Windows XP, com o Service Pack 3, o Windows 7, o Windows 8 e agora já vindo aí para o mercado o Windows 10, a Microsoft já anunciou, já está disponibilizando versões beta. Nosso sistema já está compatível, já fizemos alguns testes, já está compatível. Ok? O pré-requisito dele é um dual-core, 2 GB, nada demais, o Word 2010 e leitor de arquivos PDF. Ok? Nós temos as modalidades comerciais, que são licença definitiva, o médico pode comprar, não tem contrato de manutenção obrigatório, ele é opcional, ou ele pode pagar um valor por ano para utilizar, é um valor bem mais interessante do que a aquisição. Ou ele pode, nós estamos com uma modalidade chamada trade-in, que se o senhor já tem um sistema de laudos utilizando de um determinado concorrente, o senhor pode ganhar até 90%. A gente está praticamente substituindo um sistema pelo outro. Isso depende de vários fatores, mas é possível, tá? O que eu posso adiantar é que para um sistema concorrente, aí, que a gente tem um dos nossos maiores concorrentes, nós estamos dando 60% de desconto. Ok? Para alcançar os 90% de desconto, entre em contato com a gente que nós vamos passar todos os detalhes de como é que é essa modalidade de trading. Garantia de satisfação e investimento, como eu disse, é um sistema 100% personalizável. Se o médico não gostou do que ele viu, ele pode modificar. Se a equipe não gostou, se faltou alguma coisa, nós temos o compromisso de implementar. Ou seja, não é um sistema pacote onde o médico compra e utiliza aquilo que está ali, somente se modifica as frases. O nosso sistema não se modifica só as frases, ele se modifica todo, 100%. Ok? Então, é por isso que nós podemos garantir satisfação e investimento. Ok? Eu agradeço aí aos senhores a atenção. Quem quiser mais informação, os meus dados estão no primeiro slide, estou à disposição. Obrigado.